Vamos lá, pessoal, quarto bloco, a gente está aqui tentando vencer as alterações do pacote anticrime na legislação processual penal. E a 12ª mudança, nós falamos sobre a questão da liberdade de locomoção nas hipóteses que autorizam a prisão no âmbito processual penal. Então vamos lá. O que é que mudou, professor? Dê uma olhada no artigo 283, por gentileza. Antes, só se cabia prisão em flagrante no caso de sentença transitada em julgado, prisão temporária ou prisão preventiva, tá bom? O que é que o pacote anticrime tentou fazer, na verdade, professor? O pacote anticrime tentou colocar ali um cumprimento provisório da pena. Ficou parecido com o processo penal, né? Então, a execução provisória da pena. E aí, professor, não conseguiram e acabaram dando uma pioradazinha ali no texto, mas, de qualquer maneira, não acrescentou nem retirou nada. Então, o intuito era fazer a possibilidade da execução provisória, como falei para vocês, execução, professor. Vamos lá. Mas não passou, agora houve a supressão do nome prisão preventiva. E aí, professor, quer dizer que o pacote anticrime acabou com a prisão preventiva? Não, porque a prisão preventiva é tratada em outros dispositivos do mesmo Código de Processo Penal como espécie de prisão cautelar. Então, ele tirou dali, talvez até para ficar mais organizadozinho. Olha, se eu estou dizendo que toda cautelar cabe, para que reforçar que a preventiva cabe também, tá bom? Mas o que se queria colocar a execução provisória da pena, isso aí não passou. Importante, meus amigos, a prisão em flagrante é considerada pela nossa doutrina como uma prisão pré-cautelar, ou seja, é antes da cautela. Não é permitida ao juiz a conversão dela em uma prisão cautelar sem a audiência de custódia, por exemplo. Então, eu preciso dessa prisão em flagrante, ok, está previsto no nosso código, mas essa, ao contrário da prisão preventiva, não é um tipo de prisão cautelar, tá bom? Cuidado também, meus amigos, muito cuidado com o artigo 492, inciso 1, a linha E, que vai falar da possibilidade da execução provisória da pena no âmbito do tribunal do júri. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas eu estou logo dizendo, porque se alguém lhe perguntar certo e errado, CESP, cara da prova da CESP, o artigo 283 não prevê, portanto, veda em todas as situações o cumprimento provisório da pena. Ponto, certo ou errado? Errado, porque dentro do Código de Processo Penal, até enquanto não cassarem a validade do 492.1 a linha E, eu tenho que dizer para vocês que existe uma exceção naqueles casos de condenação pelo Tribunal do Júri que a soma das penas alcance ou ultrapasse 15 anos de reclusão, tá bom? Audiência de custódia, meus amigos. Falei para vocês que a gente ia tratar desse tema. 13º tema já. Peço que vocês deem uma olhada rápida no artigo 7º, não é bem parágrafo, é item 5º lá, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e também a ADI 5.240, que vão reforçar o direito do cidadão à audiência de custódia, tá bom? Então, ele foi preso em flagrante, é a regra, mas não necessariamente nela. Aquele que foi preso ele tem direito à audiência de custódia. E aí, a gente não tinha uma lei até o pacote anticrime regulamentando a audiência de custódia, tínhamos uma resolução do CNJ 213. O pacote anticrime, então, modificou os artigos 287, que vai falar que é possível sim a audiência de custódia em outros tipos de prisão, e a 310, que vai falar ali no procedimento da prisão em flagrante, tá bom? Cuidado com o artigo 287, porque ele deixa claro que cabe em outras situações. Apesar, meus amigos, a observação de que só a lei faz menção aos crimes inafiançáveis. Vamos lá. Na verdade, a lei só faz menção a crimes inafiançáveis quando não for na prisão em flagrante. Estou falando aqui do artigo 287, tá bom? Apesar de só falar crimes inafiançáveis, olha, se eu tenho audiência de custódia para os crimes mais graves, em tese, que são inafiançáveis, quanto mais para os crimes menos graves, eu tenho que ver se essa prisão, de fato, ela é lícita, tá vendo? Tá bem? Então vamos lá, a doutrina entende que cabe também os afiançáveis. E a presidência da audiência, outra coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês. Por quê, professor? Porque quando a gente lê a Convenção Interamericana, vai se ter a falsa ideia de que o Ministério Público ou mesmo o delegado poderia presidir a audiência de custódia.
Por quê, professor? Porque a Convenção Interamericana de Direitos Humanos trata de diversos países que não têm uma separação tão definida quanto nós temos das funções de polícia, de Ministério Público e de juiz. Então, como nós temos, fique claro, apesar de que vão tentar induzir você ao erro, principalmente em provas e concursos, de que outras autoridades poderiam presidir, e claro que não, quem vai presidir é o juiz, tá bom? O Poder Judiciário. Professor, pode acontecer a audiência de custódia ser convertida em uma audiência una? Pessoal, com todo respeito, vocês vão encontrar, por exemplo, o Fórum Nacional de Juízes Criminalistas, lá no enunciado 29, eu não sou juiz, tá bom? Parabéns para eles que passaram, são criminalistas, se reúnem anualmente para tomar algumas decisões. Eles entendem que sim, é possível a conversão ali de uma audiência de custódia em uma audiência una. Mas, meus amigos, com todo respeito, compactuo com a ideia de que fere o artigo 8º, item 2 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, porque feriria ali o contraditório e a ampla defesa. Então, imagine que o cidadão ele foi preso em flagrante ali, dirigindo alcoolizado, é apreendido, é levado até a autoridade judiciária, vai falar, olha, doutor, o senhor embriagado aí, do jeito que o senhor está, alterado pela emoção do cometimento do crime, o senhor quer ser julgado logo? Eu posso até deixar o senhor se reunir ali meia hora com um advogado dativo que está ali de plantão esperando cair uma grana no bolso dele. Então, pessoal, por mais que a gente queira celeridade no nosso país, a gente não pode entender que a celeridade está acima da ampla defesa, do contraditório, e de fato essa conversão em audiência una muitas vezes seria ali uma limitação, não posso generalizar, mas muitas vezes colocaria em risco sim garantias do investigado. Além do mais, fica meio claro que com o acréscimo do juízo das garantias, se ele for mantido pelo STF, olha, quem vai presidir a audiência de custódia é o juiz das garantias. Quem vai fazer a instrução de julgamento é outro juiz. Aí vocês acham, opa, peraí, eu acho que já tem tudo aqui, não tem mais nada o que fazer, já foi feita a acusação, já tem a defesa. Ei, vem aqui me substituir porque eu sou das garantias, tu que é o da instrução de julgamento. É assim que vai acontecer? Claro que não, pessoal. Então, fica óbvio, pela leitura e compreensão do juiz das garantias, se ele for mantido, aí sim é impossível, é inviável que se converta a audiência em audiência una, tá bom? A de custódia em audiência una. Cuidado com o parágrafo 2º do 310, que vai falar da liberdade provisória proibida. Oxe, professor. Sim, ele está dizendo aqui, ó, ipsis literis, pessoal, aspas para o CPP. Se o juiz verificar que o agente é reincidente, integra a organização criminosa armada ou milícia, ou porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória. Pode isso, Arnaldo? Meus amigos, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais entendem que o legislador não poderia ter feito isso. Então, não pode. Por quê, professor? Se trata de prisão cautelar fora da lei. Não se tem em outros dispositivos da prisão cautelar essa previsão. Ah, professor, mas não a lei, não o Código de Processo Penal, que é o que trata das prisões cautelares, como é que seria fora da lei? Temos argumento em contrário, pessoal. Então, vamos ter cuidado com como é que vai ser decidido no futuro. Mas, a decretação da inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei de Drogas abre precedentes para que também seja decretada a inconstitucionalidade, porque o 44 falava exatamente isso. No caso da Lei de Drogas, a prisão em flagrante do cara que fosse ali de organização criminosa não poderia ser dada a liberdade provisória. O flagrante seria convertido obrigatoriamente em prisão cautelar, tá bom? Então, já foi decretada a inconstitucionalidade nesse caso. A referência em abstrato ao parágrafo não poderá ser utilizada como fundamento da decretação de conversão, meus amigos. Então, quer dizer, enquanto não se declarar inconstitucional o parágrafo 2º, o juiz não pode dizer, olha,
estou convertendo a prisão em flagrante em prisão provisória ou outro tipo de cautelar meramente porque o parágrafo 2º do artigo 310 me permite fazer. Então, seria ali, inclusive, uma possibilidade de abuso de autoridade se o juiz o fizesse, tá bom? Vencemos o nosso 4º bloco, vamos para o 5º bloco e vamos ver até onde a gente consegue adiantar o assunto. Saudações!